Oi, oi, eu sou o Luster Flakes e vazou o roteiro de Divertidamente 3. Exatamente. Parece que, pelo visto, na última semana, a Disney sofreu um ataque de DDoS, ou seja, o sistema da empresa foi invadido e algumas coisas confidenciais foram vazadas. Bom, incluindo algumas coisas que eu já mencionei aqui no canal, como por exemplo, 2 episódios de Primos, sim, aquele desenho racista da Disney sobre a América Latina, que eu já fiz 2 vídeos resumindo os 2 episódios desse desenho, caso você queira assistir os episódios vazados. Enfim, vazou tanto Primos, tanto alguns documentos confidenciais que eu não acho muito interessante falar aqui. E a coisa mais interessante no meio desses vazamentos, que eu esqueci de mencionar aqui no canal, foi o roteiro de Divertidamente 3. Um roteiro gigantesco que eu me esforcei para ler, entender e trazer o que seria um resumo do terceiro filme de Divertidamente só para vocês aqui do canal. Enfim, aproveita e vamos lá pro vídeo. Ei, cara, você quer ajudar a minha animação independente a ganhar reconhecimento? Então quando o vídeo acabar, acesse a playlist da tela final ou o primeiro link da descrição que você vai ver a playlist onde tem um vídeo do teaser e um vídeo explicando mais sobre a minha animação independente. Espero que você consiga ajudar meu sonho se tornar realidade e fazer ele chegar para mais pessoas. Enfim, bora voltar lá pro vídeo. Se inscreve, hein? Olha, o roteiro é bem extenso e tem algumas variações de cena, o que dá pra entender que não é uma coisa finalizada, pode ser modificado no futuro, provavelmente vai, obviamente vai, mas parece que é uma versão demo do que seria o terceiro filme de Divertidamente. E é bem interessante, por sinal, já que tem cenas e conceitos muito interessantes pra gente ver aqui. Então, tipo assim, como é um roteiro de um terceiro filme, é óbvio que eu vou colocar de fundo nesse vídeo cenas do segundo e do primeiro filme, até porque é impossível criar vídeos para demonstrar como seria o terceiro filme de Divertidamente, só com base no roteiro. Enfim, espero que vocês entendam e também não achem que isso aqui é uma verdade absoluta, porque obviamente as coisas vão mudar, mas a gente já consegue ter uma noção de como seria esse terceiro filme. Não vai ser exatamente assim, mas vai ser algo parecido com isso. Enfim, vamos lá pro roteiro. Aparentemente, o filme iria começar já nos apresentando a premissa principal. A Riley estaria completando os seus 15 anos, e nos Estados Unidos 15 anos é uma idade muito importante, tipo, a festa dos seus 15 anos é tipo uma coisa, uma celebração basicamente, uma coisa muito importante que eles valorizam muito, principalmente as meninas dos Estados Unidos gostam de valorizar esse aniversário, sei lá porquê, mas aqui não é muito diferente. A Riley tá super animada pro seu aniversário de 15 anos, porque todo mundo tem um aniversário de 15 anos incrível, e ela queria ter um tão incrível quanto todas as amigas dela estavam tendo, já que todo mundo estava crescendo e era a vez dela de crescer também. Enfim, com o passar do tempo, a gente vai vendo um pouco mais sobre o desenvolvimento das emoções que a gente viu no segundo filme, nesse terceiro filme aqui, já que parecia que eles estavam muito mais sob controle e principalmente a ansiedade estava se dando muito bem com a alegria, já que parecia que, como o aniversário de 15 anos estava chegando, a Riley estava de certo modo feliz e ansiosa para essa data comemorativa, ou seja, as duas emoções juntas se tornam basicamente a animação. Você tá animado para alguma coisa, você tá, sabe, você tá hypado. É basicamente a ansiedade e a alegria juntas, e é muito fofo pelo roteiro que eu li a interação das duas nesse quesito de deixar a Riley animada para o futuro. Mas aí começam as complicações. Parece que aparentemente a Riley começa a se lembrar do passado, e aí que chega a vilã desse filme. Exatamente, a vilã, a nostalgia. Olha, eu sei que parece muito estranho a nostalgia, essa senhorinha, ser a vilã do filme completo, mas você vai entender como ela vai ser uma vilã interessante. Aparentemente a nostalgia sai daquela salinha que ela fica no segundo filme, já que não era a hora da Riley começar a sentir nostalgia ainda. Mas agora, com 15 anos, parece que ela já pode começar a sentir nostalgia. Uma coisa que eu tenho que mencionar aqui é que a nostalgia no segundo filme não é exatamente a nostalgia que a gente conhece, já que eles usaram nostalgia para representar saudades, basicamente saudades mesmo. Porque no inglês não existe a palavra saudades e eles precisavam representar um sentimento de sentir falta. Ou seja,
tentaram pegar o mais próximo possível e deram a nostalgia. Então, para deixar bem mais claro, a nostalgia não é exatamente a nostalgia que a gente conhece. Sim, pode se retratar com a nostalgia como a gente se conhece, do sentimento de ai, como era bom aquele tempo, mas é simplesmente o sentimento de passado, você gostar do passado, sentir falta do passado. E é essa a trama principal do filme. Aparentemente, enquanto a Riley fica ansiosa para o seu aniversário de 15 anos, ela começa a olhar para trás, justamente por causa da nostalgia, e a nostalgia começa a tomar conta da sala de controle, porque a Riley começa a olhar para o seu passado e sentir falta, sentir saudade, sentir nostalgia, principalmente da sua infância. E essa foi uma premissa interessante, já que a Riley começa a se sentir triste ao perceber que quanto mais ela cresce, menos feliz ela fica. E lembra como na sua infância, quando ela tinha seus 8, 10 anos, ela era muito mais feliz. Era muito mais alegre, as coisas eram mais fáceis, mais simples. E agora, olhando para o futuro, as coisas só iriam complicar, ela iria ter mais trabalhos de escola para fazer, depois da escola ia ter trabalho e a vida adulta estava quase chegando e basicamente o futuro não parecia nada ruim. E a Riley começa a se afundar em uma crise existencial para ir pro passado, basicamente tentando virar criança novamente com medo de crescer. A nostalgia começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais que a Riley se sente pressionada a crescer, e sendo que ela só queria voltar para os tempos bons da infância, quando era tudo mais fácil. E isso começa a dificultar para até as nossas emoções do segundo filme e o primeiro filme juntas, sendo que tentando, tipo, basicamente impedir a nostalgia de fazer isso. Mas pelo que deu a entender, as emoções não conseguem fazer isso porque a nostalgia estava muito forte, como se ela tivesse basicamente no controle de tudo agora. Incrível como uma velhinha fofinha simplesmente está destruindo a cabeça da Riley com basicamente uma memória possessiva de querer voltar atrás, de querer fazer as coisas como era antigamente. E olha que irônico, quem salva o dia é a ansiedade. A ansiedade, pelo que deu a entender, ela é a única que consegue conter e deter a nostalgia. Por quê? Como a gente viu no segundo filme, a ansiedade é basicamente um medo do futuro. Quando você se sente ansioso, você começa a pensar em possibilidades que vão acontecer, coisas que nem aconteceram ainda, você não viu o que aconteceu. Basicamente, quase, não exatamente, quase o oposto da nostalgia. E é exatamente isso que acontece. A única pessoa que consegue deter a nostalgia é a própria ansiedade, e isso foi impecável de se ver, já que a ansiedade era mais ou menos o vilão do segundo filme e agora ela é a principal heroína do terceiro. Infelizmente o documento tá cortado nessa parte, tipo a última cena que aparece parece que é tipo a ansiedade e a nostalgia vão ter mais ou menos uma luta final. Mas eu não sei ao certo se esse é o final do filme, se esse é o começo do final, não faço a mínima ideia porque o documento não tem mais continuação, não sei se não vazaram ele todo ou simplesmente não terminaram o roteiro. Mas foi isso, basicamente tentei resumir o máximo que deu e tirei as coisas que pareciam não fazer sentido para resumir esse roteiro aqui para vocês. É óbvio que o terceiro filme não vai ser exatamente assim, até porque muitas coisas podem mudar e com certeza vão mudar, mas dá pra gente ter uma noção de como vai ser as primeiras ideias iniciais do terceiro filme. Mas me diga aí, qual é a sua expectativa para esse terceiro filme que vai acontecer? Pelo visto, né? Vai acontecer mesmo, já tem até um roteiro. Enfim, me diga aí, quais são as suas expectativas e vai ver minha animação independente que tá a playlist aparecendo aí na tela. Bye bye!